Agora a Rádio Ceará News apresenta Prosa Cultural. Um bate-papo sobre cultura, artes visuais, teatro, cinema, conversas sobre o cenário artístico e cultural do estado do Ceará. Convidados, design, dança e muito mais. Prosa Cultural. Com Wilma Farias e Maiara Angel. Boa tarde, telespectadores e ouvintes da Rádio Ceará News. Eu sou Maiara Angel Oliveira. Está começando mais um Prosa Cultural, o nosso programa sobre cultura local aqui em Fortaleza. A gente fala sobre artes, sobre fotografia, cinema, teatro, dança. O nosso espaço aqui é de segunda a quinta, às 17 horas. E eu estou junto sempre com a minha querida Will. Oi, Will, boa tarde. Olá, boa tarde. Como é que estão as coisas? Então, Tudo jóia? tudo bem, tudo fluindo. Estamos começando mais um programa hoje. A gente tem um convidado, né? Vamos apresentá-lo, então? Sim, é o Silas de Paula. É isso aí, o Silas de Paula. Silas, seja muito bem-vindo ao Obrigado. Prosa. Obrigado. E Boa hoje, tarde a todos. hoje nós vamos conversar com o Silas sobre fotografia contemporânea. O Silas, ele é capixaba de nascença, mas é cearense por adoção há 45 anos. É considerado um dos nomes importantes da fotografia do estado do Ceará. Silas é jornalista, fotógrafo, pesquisador e doutor pela Universidade Loughborough, Inglaterra, em 1996. Foi professor do curso de comunicação da Universidade Federal do Ceará desde 1985, na qual, além de professor da graduação, realizou pesquisa em fotografia e audiovisual como docente do programa de pós-graduação em comunicação. Coordenou o grupo de pesquisa em cultura visual, participou da organização do Diversidade de 2005 a 2007, do Encontro Internacional de Imagens Contemporâneas em 2009 e 2011. Ele também ganhou alguns prêmios como fotógrafo. Em 1984, ele ganhou o prêmio Nikon International Photo Contest no Japão. Em 2008, o Silas ganhou o concurso cultural fotográfico Leica Photography, promovido pela marca alemã de equipamentos Leica, e pela revista Fotografe Melhor na categoria Ensaio Fotográfico. No ensaio premiado, Silas fotografou o Mercado São Sebastião e daqui a pouquinho nós vamos falar sobre esse ensaio. No mesmo prêmio, ele também recebeu uma menção honrosa na categoria PIB. Em 2010, ganhou o prêmio Marc Ferrez de Fotografia da Funarte e em 2011 ganhou o prêmio Diário Contemporâneo em Belém e o edital do Plano Nacional de Apoio à Pesquisa da Fundação Biblioteca Nacional e do MINC. Atualmente, desenvolve pesquisa sobre fotografia contemporânea. É isso tudo? Isso é o currículo, viu? É isso aí. Pouquinha coisa, né? Bem curtinho aí o currículo do rapaz, né? Não? É a idade. É nada, isso é competência. Obrigada por estar aqui mais uma vez compartilhando com a gente. E, de início, nós gostaríamos de saber um pouquinho desse contexto da fotografia contemporânea que você está inserido. Boa tarde a todos. Quando a gente fala em fotografia contemporânea, a gente está falando de fotografia atual. Sim. Né? Fotografia é 1 milhão de coisas. Quando a gente usa esse jargão contemporâneo, normalmente a gente tem uma queda para uma fotografia mais artística, né? Fotografias que vão para galerias, fotografias que entram num espaço de exposição, que normalmente não são todas as fotos que participam desse processo. Eu gosto de fotografia, de qualquer tipo de fotografia, seja ela como memória, seja ela como processo artístico, e a fotografia contemporânea é que tem milhões de visões sobre ela. Na realidade, dá uma discussão enorme esse processo, porque a gente está submetido a um olhar que é uma edição mundial. Quando a gente fala em fotografia contemporânea, nós estamos falando de um olhar mundial que tem um olhar hegemônico, Sim. eurocêntrico sobre a arte, todas as questões, né? Eu acho que a nossa briga hoje, inclusive com alguns parceiros que a gente tem no Ceará, é fugir um pouco desse olhar hegemônico e tentar mostrar o trabalho que é feito no Ceará. É um trabalho de formação. Eu sempre sou um educador, né? Mais do que fotógrafo, eu sou um educador.
e a mostrar o trabalho que é feito no Ceará e que foge, de alguma maneira, de uma estética já mais ou menos estabelecida e que não é fácil de mostrar. Tanto que a gente tem um projeto que chama Imagens Não Reveladas, que é esse projeto que eu tenho com o Rian, que é tentar dar visibilidade a um outro tipo de trabalho que tem aqui. Pensar a fotografia contemporânea, para mim, é pensar esses espaços de invisibilidade hoje. A outra fotografia contemporânea é muito ampla. Tratar mais dessas questões do experimental. Isso. Assim, para quem está nos ouvindo e não entende muito de fotografia. Assim. Resumidamente, qual seria a diferença entre uma fotografia considerada mais tradicional para uma fotografia mais contemporânea? Eu costumava dizer para meus amigos e meus alunos, e isso é uma brincadeira que eu faço, quando você vai a um museu, a um local e olha para a parede e fala, que diabo é isso? Isso é contemporâneo. Se você entender, é clássico. Estou brincando, eu gosto muito do trabalho contemporâneo, mas eu acho que isso define por baixo as experimentações que nos colocam, de alguma forma, estranhando uma série de imagens. Fotografia contemporânea não é só isso, e nem é só experimentação. Sim. Mas tem um lado dessa arte que experimenta bastante e fica presa, na realidade, a questões conceituais mais do que a própria imagem. Então, cai num plano linguístico do processo, onde você tem que ler um texto enorme para ver se você entende o que está ali na frente, mas tem um trabalho que vai desde um documental mais contemporâneo, Sim. porque se você fala em documental, quando a gente pensa, por exemplo, Sebastião Salgado, ou dos grandes documentaristas de um olhar humanista, seja ele francês ou americano, nós temos na memória, ou numa memória, um museu imaginário que todo mundo tem, a gente vai lembrar dessas fotos. E elas têm um caráter clássico, ela tem um enquadramento clássico, ela tem um olhar que nos leva ao passado. O documentário contemporâneo, que é diferente de uma fotografia contemporânea, ele foge um pouco desses aspectos estéticos e a forma de olhar o mundo. Sim. Tem uma frase que você costuma falar, que pensar a fotografia é tão importante quanto fazê-la. Sim. E acho que transita um pouco nesse lugar, de pensar a fotografia também nesse lugar do contemporâneo. Aliás, o título do primeiro slide da conversa que a gente vai ter começa com isso, como pensar, né? Sim. Esses processos todos, como pensar, a partir de que coisa a gente faz uma fotografia, né? Você se coloca numa vida cotidiana e dentro disso você começa a pensar um projeto. É lógico que eu posso brincar de fotografar e todo mundo faz isso. Eu acho que todo mundo hoje em dia é fotógrafo, é só olhar as redes sociais. Ainda mais na era dos smartphones, né? Tá tudo muito acessível. Tudo muito acessível, todo mundo registrando tudo, fazendo de alguma maneira. Mas quando você pensa num trabalho que tem uma certa consistência, que tem um ensaio, esse pensar antecede a própria narrativa, né? A narrativa é uma coisa que todo mundo sabe. A gente, quando é criança, se você contar uma história meio truncada para ela, a criança vai reclamar porque você não sabe contar a história, e isso eu tenho experiência com a minha neta quando eu era pequena. O que vem antes da narrativa é essa ideia de como é que você se coloca no mundo, para que serve isso que você está fazendo, o que tem essa história. Então, a fotografia, para mim, nesse sentido, ela exige, é um modo de pensar o mundo, não só de ver. Sim, de produzir pensamento também. De produzir pensamento e reflexão. De capturar também sensações. Isso. Que aí a gente já parte para um outro lugar da fotografia. Além de ser algo como um registro, um documental, mas capturar invisibilidades. Isso. Que é o que você trata muito em alguns dos seus trabalhos. E da fala que você menciona. Que é a fala que você vai fazer amanhã? Não, na próxima terça-feira. Na próxima terça-feira, dia 11. Dia Confundi, desculpa. Que é arte como gesto político, que é uma questão bem contemporânea no nosso contexto de estar pensando o que a gente faz na arte, não só na fotografia, mas de um modo geral, Isso. mas como esse gesto político de expressão. Exatamente, ainda mais que não é só uma questão brasileira, né? Sim. Eu acho que o mundo hoje está ficando doido e a gente tem que pensá-lo de alguma maneira, ou pelo menos fazer uma reflexão para ver para onde que a gente está caminhando. Pelo menos Então, para a isso é gente uma parar questão o fundamental. automatismo, né? De parar e olhar. E ver, né? Não é só olhar.
Eu costumo dizer que há uma diferença muito grande entre ver e olhar, né? Sim. Então a gente tem que aprender a ver, não só olhar. Quando a gente vai em alguns locais e anda pela rua, a gente tem mania, e vou usar um termo mais contemporâneo, que é escanear as coisas, né? Você passa o olho pelas coisas, mas você não está vendo nada, você está só escaneando de alguma maneira e juntando informações. Você acaba virando um grande banco de dados e, na realidade, quantidade de informação não é conhecimento. É só um banco de dados que, se você não souber utilizá-lo... Era isso que eu ia ele não falar. E tem o muita menor gente sentido. não sabe nem como fazer, né? Tanta coisa que a gente não Tanta absorve, informação. mas não capta de verdade. Com tanta informação é uma coisa maluca. E acho que a fotografia lhe dá... Tem uma coisa interessante na fotografia, que é o seguinte: quando eu era jovem, já tem mais de meio século, bem mais, as pessoas tinham mania, homens e mulheres, de escrever poesia. Sim. Não que os poetas tenham desaparecido, mas era não tanto, não é o número de pessoas que faz selfie ou fica brincando com a coisa da fotografia, mas todo mundo tentava, de alguma maneira. A poesia era coisa da moda, o texto era uma coisa da moda. Eu acho que hoje os poetas do contemporâneo são essas pessoas que estão brincando com os smartphones e tentando, de alguma coisa, trabalhar essa imagem. Como naquela época, tinha poeta bom e tinha poeta ruim. Então você tem os fotógrafos bons e os fotógrafos ruins, mas faz parte de um processo de qualquer linguagem, né? E você aprende a ver as coisas. Se você começa a fotografar, você começa a prestar atenção no mundo, no seu entorno, você começa a prestar atenção na luz, você começa a prestar mais atenção às cores. É algo que é fundamental para quem fotografa. Então é muito bom que todo mundo seja fotógrafo, porque é uma possibilidade de prestar mais atenção ao mundo. E abre até um pouco também a questão da visão de mundo mesmo, né? A gente vem numa coisa tão automatizada de estar sempre em cima da hora, de estar sempre atrasado, de estar sempre pensando no trabalho, pensando em casa e tudo. E eu acho que quando a gente começa a desenvolver essa linguagem da fotografia, pelo menos eu sinto muito isso, que a gente começa a prestar detalhes no nosso entorno. Isso. Né? A fotografia traz coisas, muito isso. Coisas que poderiam virar algum tipo de registro. Às vezes até pela brincadeira, só para colocar no feed, mas eu acho que desperta um pouco disso. Né? Das pessoas começarem a ver o que está em torno e não só o que está dentro, nem o que está só no celular. Porque ela é um modo de conversar. Sim. Você conversa através de imagens também. E vem muito agora na sua fala o que o Flusser falava, que em breve, que eu acho que já é o que a gente está vivendo hoje, é que a gente vai falar muito por imagens. Vai, cada vez mais. Não vai estar mais falando por textos, por poesias, por outras coisas. E isso eu acho um problema, porque eu acho que o texto não desaparece nunca. Na realidade, o texto é oralidade, né? Porque a gente precisa dele também, até para negá-lo, né? Sim. Então, não é essa a questão. Mas o que você tem da quantidade de imagens no mundo hoje é uma coisa absurda, são bilhões. Muito. Eu acho que tem mais contas no Instagram do que pessoas. Acho que Porque sim. tem pessoas que têm 2, 3, 4 contas no Instagram e aí você vai ver, não tem mais pessoas. Às vezes você é só seguido por perfis profissionais e de lojas e etc. Mas voltando para a nossa conversa sobre fotografia, o Silas, ele tem alguns trabalhos e ele veio aqui compartilhá-lo um pouco nesse contexto de fotografia contemporânea. Isso. Que é bem importante a gente conversar sobre. E quando a gente vai conversando sobre o teu trabalho, a gente também vai dialogando mais sobre essas questões. Tudo bem. E um dos trabalhos que você realizou ultimamente foi um trabalho coletivo. Isso. Que foi o Caminho das Abelhas, realizado em 2016. A gente tem algumas imagens aqui. E aí seria legal para ti, para falar um pouquinho do que foi esse trabalho, que foi sobre o processo de desertificação no sertão de Irauçuba, né? Que o sertão de Irauçuba fica a 168 quilômetros de Fortaleza. Isso. E que em Tupi, Irauçuba significa o título da exposição. Eu achei isso muito bonito. Irauçuba quer dizer Caminho das Abelhas. Na realidade, eu fui convidado por um grupo de jovens fotógrafos para participar. E eu tive muita dificuldade de fazer esse trabalho, porque eu fiz uma exposição no Centro Cultural São Paulo, na Vergueiro, em 1984, sobre
Ilauçuba, sobre essa região. Eu tinha... Você fez há 30 anos há 30 atrás. anos. E meu grande desespero foi quando cheguei lá, 30 anos depois, eu vi exatamente a mesma coisa. Nada tinha mudado. A gente tem, inclusive, uma foto aqui já. Para quem está escutando a gente pelo site, o nosso programa fica disponível em áudio e vídeo nas nossas redes sociais, no canal do YouTube, no Facebook. E para quem está acompanhando a gente pela live no Facebook, está vendo aí essa imagem, que é falando um pouco desse seu trabalho, Isso. né? Essa já entra fica nas cercanias de Irauçuba, né? Tem uma cidadezinha que chama Juá, ali perto, que era que era a nossa base, que a gente ficava com os fotógrafos. Nós passamos quase 2 anos nessa região fazendo um trabalho que virou um livro, virou exposição, tem uma série de coisas Essa foto está incrível. Nesse trabalho. Mas eu tive muita dificuldade, eu fiquei muito impactado por ver a mesma coisa. Tudo que eu olhava era um déjà vu muito forte de um processo que já deveria, de alguma maneira, ter melhorado. Evoluído. E eu quase não participei da exposição porque eu não queria mostrar as minhas fotos. Essas fotos que eu fiz, elas não me impactam. É lógico que, como fotógrafo, eu tenho uma competência técnica, né? Eu posso fazer umas fotos que elas ficam diferentes das anteriores, né? E tal, e um pouco diferentes. E hoje são coloridas, né? Há 30 anos atrás eu fiz tudo em PIB, né? Era filme, não era digital. Mas foi algo que me deixou tocado por repetir um tipo de visualidade que não me agradava mais. Sim. Então eu iniciei um outro tipo de trabalho que não está aí, não está pronto ainda, porque ele funciona num outro caminho, que foi procurar vestígio e rastros de processo de uma desertificação. Então eu fotografo objetos e tal, mas esse trabalho não está pronto. Sim. E que eu chamo de uma filografia desses objetos. É um trabalho mais voltado para uma outra teoria. É um trabalho bem de cartografia. Exatamente. Cartografar esses restos. Essas passagens todas. Mas foi muito bom as pessoas que a gente conheceu, né? Porque a gente convivia, passamos 2 anos conversando com as pessoas, entrevistando e fazendo foto. O processo foi maravilhoso. O processo desse trabalho ele foi realizado com os fotógrafos Iana Soares, Marcos Montenegro, Paulo Gutenberg, é do Piauí, Sérgio Carvalho, Vanessa Andion. E a curadoria foi do Assaoca, do Ademar Assaoca. Algo interessante desse trabalho volta um pouquinho, mais, por favor. Mas para pensar essa relação da fotografia em si, né? Tipo, essa questão da luz que você utiliza, para mim me veio muito forte. Tem uma regra antiga na fotografia que sempre nos ensinou a fotografar até 10 horas da manhã e depois das 3 ou 4 da tarde, porque a luz daria um relevo. Inclusive, e tal. Eu olhando aqui para essa janela, já estou lembrando aqui esse laranjinha aí a Golden Hour que eles chamam. Exatamente, mas veja bem, na realidade, isso a gente copia um tipo de visualização que é tremendamente eurocêntrica. É um olhar, você vai para a Europa, você nunca vai ter um sol a pino, né? Ele está sempre de banda. Sim. Sabe? Meio-dia lá o sol está para a direita ou para a esquerda. Não é como o nosso que nos ensinaram que a sombra é feia, o que é um absurdo. Na realidade, nossa luz é ótima. A nossa luz é maravilhosa. A nossa luz é maravilhosa. A de Fortaleza, em especial, é uma luz branca, muito aberta. O sol mesmo vem e fica em cima da cidade, praticamente, né? Ilustrando de uma forma bem inocente. Porque ela dá esse aspecto de brancura que em outras cidades não existe. É uma luz muito forte. Há anos atrás, eu trabalhava com publicidade, com cinema, quando as produtoras vinham do Sul, e na época era analógico, né? As pessoas não prestam muita atenção nessa história, porque simplesmente aperta o dedo e a câmera resolve. Sim. Mas naquela época você tinha que ajustar a câmera toda. Tinha que ter fotômetro lá para te ajudar. Né? E eles sempre ficavam espantados com a luminosidade de Fortaleza. E às vezes perguntavam assim, está certo mesmo isso? Essa luz é muito forte. E principalmente se está perto das dunas, que já estão sumindo da cidade, mas você tinha uma quantidade enorme de dunas aqui, para o lado ali da Praia do Futuro, né?
E perto da praia é uma luz muito forte. Fortaleza tem uma luz muito forte e o sertão também. Sim. Mas é uma luz maravilhosa. E no sertão em especial, ele tem essa paisagem transita um pouco entre esse deslumbre que a gente tem do sertão, Isso. mas ao mesmo tempo dessa certa tristeza das coisas que parecem não mudar pela paisagem que se constitui. E ele é povoado horas pelo verde e horas pelo marrom da terra, assim. Então, é legal ver essas fotos, assim, mais nesse sentido também. De pensar como que você traz essas cores. Quando eu fiz preto e branco, eu fiquei muito impressionado. Na realidade, eu fui fazer uma matéria para a Veja. O Fernando Gabeira veio a Fortaleza para fazer uma matéria e eu e o Celso Oliveira fomos com ele para fazer essa matéria em 84, que era uma seca, tinha uma seca enorme na época. E eu tive um problema fazendo a matéria, porque eu olhava para o sertão e eu achava o sertão bonito. E isso me deixava constrangido numa tragédia que era essa seca de 84, foi muito forte, foi uma coisa assim terrível. Hoje tem condições melhores de ajudar essas pessoas, mas na época era uma coisa muito difícil. E eu olhava para o sertão, eu tinha uma pauta que eu tinha que cobrir e não era mostrar o sertão bonito. Tinha um jeito bonito, é verdade. E eu fiquei muito constrangido com isso. Fiz a matéria junto com o Gabeira e com o Celso. E voltei, cheguei em casa, falei com a minha mulher como é que eu estava. Ela falou, você nunca deixou de fotografar por isso? Aí eu peguei o Jeep, eu tinha um Jeep na época, voltei para o sertão e passei 15 dias fotografando o sertão, que foi essa exposição que eu fiz em São Paulo. Um sertão que estava seco e pela primeira vez eu não coloquei um ser humano na minha foto, porque eu tinha uma mania de que toda foto tinha que ter um ser humano. Eu venho de uma relação documental muito forte. Sim. Tinha uma força do retrato no teu trabalho. A força do retrato. E aí fiz esse trabalho e ele acabou se transformando numa exposição em São Paulo. E uma das coisas que eu mais gostei foi que em São Paulo os nordestinos que escreveram no livro da exposição tinham a mesma impressão que eu. Então, eu percebi que esse olhar de vitimização não é um bom olhar. Tem coisas que podem ser feitas e trabalhadas e discutidas de uma outra forma. É porque é esse eterno antagonismo, onde a morte é a vida, onde a vida é a morte. Então, assim, não dá pra gente colocar em uma caixa. Tem que tentar achar o meio, o entre. E essa exposição, ela esteve no Centro Cultural dos Correios, em março de 2016. Isso. E ela também resultou em um livro. Isso. Né? E aí a gente saindo do sertão e vindo para a cidade, que tu tem um trabalho forte também com espaços urbanos. Atualmente é o mais forte. É onde você tem mais se dedicado. Eu tenho mais me dedicado à cidade, né? Essa cidade estranha. Eu gosto muito de Fortaleza, mas eu digo que eu tenho uma relação de amor e ódio, né? Dependendo do meu humor. Bem-vindo ao clube. Acho que eu faço muito parte desse clube, Acho que todos nós compactamos. Acho que é da natureza ser fortalezense. Acho que você recebe o carimbo de ser fortalezense quando você começa a viver esse antagonismo sempre. Ao mesmo tempo. Exatamente. E esse humor define a forma que eu ando pelo centro da cidade, porque na realidade as minhas fotos eu não vou fotografar a beira-mar, não me interessa esse tipo de foto, o que me interessa é o cotidiano da cidade. Né? E o centro, ele traz muito isso, ele traz muito mais essa verdade de cidade. A gente tem aqui umas fotos também. E aqui a gente tem um trabalho teu que é muito conhecido, que é um sábado qualquer no mercado, que foi um trabalho de 2008. Foi no Mercado São Sebastião e foi ele que ganhou o prêmio. Eu ganhei uma Leica com ele. Leica fotografia. Fotografe. E aí... Eu ganhei uma câmera Leica. Exatamente. Que era o sonho, era da minha geração, o sonho de todo fotógrafo, porque essa câmera era a câmera. Tanto que, por exemplo, ela era tão conhecida porque em alemão se pronuncia Leica. E hoje ninguém mais fala Leica. A gente pronuncia como está escrito em português, que escreve Leica. Sim. E a minha geração, todo mundo falava Leica. Mas porque era o tempo que ela era muito famosa. Os maiores fotógrafos do mundo tinham uma Leica, menos eu.
Então eu ganhei uma. Até pouquinho tempo ainda se falava Laika, assim, É. até acho que 2012, É. eu acho, eu ainda escutava algumas pessoas Não é falando só os velhinhos, Laika. só os velhinhos. Os mais jovens. O old não- school. Era old Tipo, school. eu acho Laika mais charmoso, mas vamos... fala um pouquinho de como foi esse trabalho, Silas, porque ele traz muito essa relação das pessoas, também desse cotidiano e dessa simplicidade É. cotidiana eu- de um mercado. Eu sempre gostei muito do mercado de São Sebastião, não só pela vida que ele tem, Sim, mas pela luz. A luz do mercado é uma luz muito bonita, porque é uma luz suave, não é essa luz dura também que se tem do lado de fora do céu. Lá dentro você tem como se tivesse algo que filtra um pouco a luz penumbra, nordestina e dá uma suavidade enorme, quase para uma pintura renascentista. É o que você tem em algumas coisas. E o de cenário cores. ajuda, né? E o Essa cenário é questão ótimo. do renascimento. O colorido, tudo. As frutas, Sim. a paisagem ajuda muito. Mas, na realidade, ele foi engraçado, porque quando eu entrei na universidade, eu estava meio desesperado com fotografia. A última exposição que eu fiz foi essa em 84, 85, e eu resolvi que minha foto era muito ruim, que eu não era um bom fotógrafo. E então eu preferi estudar, ou dar aula, mais ou menos aquele jargão, quem sabe faz, quem não sabe ensina. Eu fui ensinar fotografia na universidade, porque eu não me considerava, tinha uma série de problemas com a fotografia. E parei de fotografar, quer dizer, fazia fotos bestas, não tinha um trabalho. Fiquei 15 anos, quase 15 anos sem fotografar. sério? Vendi meu equipamento, entreguei tudo. E aí um dia eu dando aula na universidade, eu pedi meus alunos que fizessem um ensaio, né? E ninguém trazia um ensaio que eu gostasse. Eu falei, isso não é ensaio, são fotos soladas, tal. Aí Peraí que eu vou aqui ensinar pra Aí vocês como agora é. eu vou fazer Não, foi pior. Que eles falaram assim, professor, então, faz um pra gente ver. E eu falei, pronto, lascou, né? Porque é muito fácil você ser crítico, né? É muito fácil Trazer você a criticar solução quem é que é fez, difícil. mas É, você E vê aí o processo é diferente. eu os levava todo sábado lá pro mercado para fotografar. E eu passei uns 4 sábados e não conseguia fazer um ensaio. Eu olhava o mercado, fotografava. Saía algumas fotos boas, mas nada. E aí tem uma foto que você colocou ali, que é um ourives, um cara com certo relógio. Sim. Eu estava andando, e eu estava andando na parte de cima do mercado. Quando eu olhei, eu vi aquela foto, falei, pronto, achei meu ensaio. Foi essa aí. Né? Essa foi a primeira foto que eu fiz. Essa daqui. Porque tem muito essa utilização do ângulo, né? De uma Isso. vista de cima. Aí você tem uma coisa de uma certa prática. Eu trabalho com, quem não sabe, mas eu subexponho um stop, quer dizer, eu faço fotografia um pouco mais escura para eu ter porque eu não mexia tanto em Photoshop, né? Eu sou de escola muito antiga. E hoje eu mexo melhor com Photoshop. E a partir de um olhar de um grande fotógrafo russo que eu gosto, que é o Rodchenko, que é ele que fala dessa mudança de ângulo. Então o que eu faço? Eu uso sempre a mesma distância focal, quer dizer, a mesma objetiva, na mesma distância, para ter sempre padrão, algo né? semelhante com um padrão. E aí nesse dia eu fiz uma série de fotos e mandei para o concurso. E a minha filha é fotógrafa, A Lia de Paula. ela é fotógrafa também, Coloca e ela uma olhou, foto também. as fotos e falou, pai, teu trabalho está ótimo, você vai ganhar. Sim. Falei, Lia, Qual é a foto? As fotos do mercado para mostrar para as pessoas que estão vendo. a Lia falou, pai, você vai ganhar, esse trabalho está muito bom. E eu falei, vou ganhar nada ali, o Brasil inteiro concorrendo. Se eu ganhar, eu te dou a câmera. Aí quando eu ganhei, ela falou assim, agora eu quero a câmera. Pague a câmera. E eu falei, não, minha filha, eu estava brincando. Eu acabei depois, quando eu ganhei o Marco minha Ferrez, Leica, eu né? comprei uma Hassel, que é uma outra câmera, e Sim. dei a Leica para ela. Mas, e eu fui lá para os alunos e falei, ó, isso é um ensaio. Então pronto, aí mostrou mesmo. E voltou em grande estilo. Voltei veio. a fotografar, e aí eu achei que eu podia voltar a fotografar e comecei a fotografar novamente. Mas, na realidade, a fotografia é minha vida, mas eu sou muito mais um teórico, um pesquisador. A minha fotografia hoje é resultado de reflexões, dos textos que eu leio. Eu não vou para a rua atrás de algo, eu trabalho conceitualmente algumas ideias e em cima disso eu faço foto.
Produzindo um pensamento a partir das imagens. Exatamente, é isso que eu quero. Bacana. E seguindo, ainda pelas ruas de Fortaleza, tem o teu projeto A Cidade que Nos Olha. Isso. Foi um projeto que você iniciou a pesquisar em 2002. E resultou em uma pesquisa em 2015. Então foram uns 10 anos aí de pesquisa. O bom quando você não tem muita pressa, e eu estou muito velho para ter pressa, né? Que você olha as coisas com mais naturalidade, eu não preciso correr tanto, sabe? Não estou muito preocupado com essas É um olhar questões. menos apressado. É um olhar menos apressado. E, na realidade, aí eu posso experimentar algumas coisas mesmo que não deem certo, entendeu? Eu procuro alguns caminhos, se não der certo, eu começo de novo. Esse é um trabalho de experimentação muito forte, né? Como eu falei, eu não mexia muito em Photoshop, e esse trabalho é um trabalho que tem muita manipulação de fotografia. Né? Vamos mostrar aqui um pouquinho, são essas imagens. Isso. Todas elas têm uma manipulação, né? Tem um trabalho exatamente. O que é muito forte nesse trabalho é essa manipulação, essa mudança também das cores, um pouco saturada. E aí tem um lado mais afetivo com a cidade, um lado mais zangado, essa coisa que eu digo da... Pronto. Deixa essa por enquanto, vai. Pra ele poder comentar. Andar ao centro da cidade, para mim, sempre foi uma coisa muito agradável. As cores não estão corretas, não, viu? Ela é mais saturada e mais escura, mas tudo bem. O bom do computador, da rede, que nunca é a mesma foto, né? Você bota e, dependendo de onde você vai ver, é uma mudança. E eu não tenho problema com isso, não, porque tem outras questões. Mas trabalhar ao centro da cidade sempre foi muito complicado. Há uma multiplicidade de coisas. É um caos, né? O centro da cidade é um grande caos. Como você faz para dar um recorte nesse processo? Tem tanta coisa interferindo. Para mim sempre foi muito complicado, apesar de gostar muito do centro da cidade, é sempre muito complicado pela zona urbana que é, né? Com todas aquelas questões. Como é que eu dou um recorte nesse processo? São camadas. São camadas e camadas, e qual que você vai escolher. Além do mais, eu estava trabalhando no momento que os vendedores de rua, e vai ter alguns vendedores de rua aí que eu fotografei, eles estavam muito zangados porque havia uma certa campanha, inclusive os jornais fazendo matéria, por causa do vendedor demais, as calçadas entupidas de gente, aquela coisa meio que precisa de uma discussão em cima disso na cidade. Até hoje nós precisamos discutir sobre isso. Uma série de coisas, né? A gente discute muito pouco. E quando eles me viram, eles achavam que eu era um jornalista fazendo matéria para o jornal para ajudar a tirá-los de lá. E foi meio complicado, porque eu tive que conversar com eles. E um dia até minha mulher estava comigo fotografando, um cara veio falar comigo muito zangado. E ela falou, Silas, você vai? Eu falei, não, o bom de ser velho e ainda usar óculos, que é uma covardia alguém me bater no meio da rua. Né? Se eu fosse mais jovem, eu teria medo. Mas, pô, o cara olhar para mim, quase 70 anos, usando óculos, bater em mim é covardia. Aí eu chamo a polícia. E eu comecei a conversar com eles, falando do processo, que eu não era contra ter vendedor no meio da rua. Você tem vendedor de rua em qualquer metrópole do mundo. Lógico que a gente precisa de uma certa organização nesse país, né? Só na rua de Fortaleza. Né? Mas não é uma questão de expulsar os vendedores. Eles fazem parte de um espaço urbano que precisa ser melhor trabalhado. Você vai para Paris, está cheio de vendedores de rua. Você vai para Nova York, você vai para qualquer canto. É todo um sistema que tem funciona. todo um sistema que funciona. E alguns que até escapam desse sistema, mas fazem parte de uma cidade, de uma grande metrópole que você não pode simplesmente... do cenário urbano mesmo, né? Já é né? incorporado. Você não pode simplesmente expulsá-los. E eu falava com eles que eu não era a favor da expulsão. E comecei a ir voltar para o centro da cidade e dar a foto para eles, mostrando a eles o que eu estava fotografando e tentando dar uma certa uma imagem que dignificasse o processo, não simplesmente aquela foto de denúncia ou qualquer outra coisa desse tipo. Sim, pelas cores a gente percebe que tem muito esse lado, né? E aí começou a ficar mais fácil. As pessoas, tinha alguns que já me conheciam, então às vezes eu passava e tira uma foto minha, não sei o que. Você vai aprendendo nesse processo a conhecer as pessoas, e isso é bem interessante. E ela acabou virando a exposição lá no
Museu da Indústria. Museu da Indústria, Em exatamente. 2015. Em 2015. Esse trabalho ele tem uma característica interessante, porque ele teve bem esse lado etnográfico também. Sim, andar no centro, perceber o centro da cidade, porque uma coisa que eu tinha com o centro era que eu odiava ir para o centro, né? O centro é complicado, é gente demais, sabe? Não gostava. E eu preferia ir para a praia ou para o sertão, que é uma coisa muito mais... Né? E o centro me perturbava demais. E a partir do momento que eu comecei a olhar o centro de outra maneira e consegui vê-lo de uma outra maneira, eu passei a gostar muito mais do centro e ver a vida que o centro tem, né? A maior besteira que a gente ouve são os gestores falando em revitalizar o centro. Sim. Só o que tem ali Só é vida. o que tem ali é vida, né? Então, trabalhar de uma outra forma. Então, eu tenho visto muito isso e trabalhado muito nesse momento. É lógico que, nesse momento, eu estou meio enrolado, como qualquer fotógrafo de vez em quando, você não sabe o que vai fazer. Está enrolado em vários projetos. Porque eu tenho vários projetos, eu não faço um projeto só. Exatamente. E um deles é o que a gente estava conversando aqui, que é o Anonymous. Isso. Que você trata de algumas questões ainda, voltadas para a história, para o cotidiano e para o imaginário. Fala um pouquinho desse projeto. Sim, e o trabalhador, né? Esse trabalho é engraçado porque eu não precisei sair de casa para fazê-lo. Né? Eu moro num prédio, um dia eu olhei pela minha janela, eu tenho um escritório, olhei pela janela, eles estavam limpando o terreno para construir um prédio. Sim. E eu comecei a fotografar já na limpeza do terreno e fui acompanhando. E tem 2 anos que eu acompanho, faço essas fotos. O prédio está pronto, já teve a inauguração dele acho que 1 mês atrás. Né? Eu fui acompanhando o crescimento do prédio, mas comecei a pensar nesse processo que é, primeiro, essa urbe que incha cada vez mais e dessas pessoas que são anônimos que fazem esse trabalho. Tanto que nas fotos que eu fiz, eles não têm rosto. Eu faço uma foto também para variar de cima, mas eu não mostro o rosto, não há uma individuação das pessoas. E eu trabalho um ensaio, eu expus lá no GED, está lá no Museu da Fotografia, e ele foi selecionado para o prêmio no Diário Contemporâneo de novo, e o da Bahia, que é o Pierre Berger. Foi exposto lá no Pierre Berger. Ano passado. O ano passado. Exatamente. E tem alguma previsão de quando esse projeto será exposto? Não. Na realidade, depois que o prédio cresceu, eu fiquei meio perdido, então eu estou tentando resolver algumas coisas. Algumas questões, né? Perdeu a referência. Esse constante embate de ideias. Não é fácil, porque ele tem um tipo de visualidade que eu trabalho, que são dípticos, né? Eu tenho uma foto e uma foto de uma pessoa do lado, e eu trabalho com uma paleta de cor que vai do vermelho e ele vai esfriando. Então eu construo uma imagem com 8 dípticos que são juntas, como se fosse a construção de um prédio, e tem uma temperatura de cor que eu trabalho nela, e eu não estou sabendo como resolver o resultado do resto. Mas esse trabalho, de alguma forma, ele tá bem resolvido para mim. E ele está em processo de finalização, preparar, de pós-produção para, em algum momento, vir a ser exposto. Esse pequeno já foi, né? Já está resolvido e que é só uma parte do projeto inteiro. Certo, bacana. Silas, a gente vai seguindo aqui um pouquinho o nosso tempo. Tem um quadro no nosso programa que se chama Alencarinos que Fizeram História. Sim. Então, é um quadro que a gente sempre homenageia alguém que fez história no Ceará na linguagem que a gente está conversando sobre. Hoje a gente está conversando sobre fotografia e nós estamos homenageando o Luciano Carneiro. Maravilha. Que foi fotojornalista, foi isso, Mayara? Exatamente. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Luciano Carneiro, né, fotógrafo que nasceu em Fortaleza em 1926. Ele se destacou como fotógrafo, jornalista, correspondente de guerra, piloto, paraquedista. Luciano Carneiro registrou através da fotografia importantes eventos da história mundial. Em 1948, ele ingressou na revista Cruzeiro.
Peraí, No me Rio de perdi. Janeiro. Isso, no Rio de Janeiro. Durante a década de 50, Luciano Carneiro destacou-se como principal correspondente internacional da revista, realizando reportagens sobre conflitos importantes, como a Revolução Cubana de Fidel e a Guerra da Coreia, e a vida em países como a Rússia, o Japão, a Iugoslávia e o Egito. Na Coreia, por conta do seu treinamento como paraquedista, saltou ao lado do exército norte-americano sobre as linhas norte-coreanas e chinesas, além do paralelo 38, linha que até hoje divide as duas Coreias. Além das coberturas internacionais, ele realizou matérias do Brasil sobre jangadeiros, poceiros, a seca no Nordeste, a herança do cangaço e as lutas estudantis. Faleceu jovem no ano de 1959 em um acidente de avião quando retornava de um trabalho em Brasília. Fotografou ainda o primeiro baile de debutantes da nova capital antes da sua inauguração. Tem umas imagens do trabalho dele que são bem legais. Tem esse que foi na Rússia. Ele também fotografava o cotidiano, além das guerras. Aí já foi no Nordeste, em 1950. Na Rússia. Tem essas da guerra na Coreia do Sul, que foi em 1951. Ele acompanhou bastante. Ele faz parte do grupo de mestres da fotografia documental Exatamente. mundial. Né? O acidente que ele teve no Santos Dumont com o avião foi uma tragédia e uma perda da vida de não só dele, mas pelo menos para a fotografia foi uma perda muito grande. E na realidade conseguiram recuperar ainda algumas fotos. Os filmes não se perderam totalmente, né? Mesmo nesse desastre, porque ele estava voltando de Brasília, que na construção de Brasília ele participou com muitas coisas lá. E é uma coisa interessante porque quando eu falava para os alunos que a Avenida Luciano Carneiro em homenagem a ele. Homenagem a ele, ninguém sabia nem que ele era fotógrafo. A gente tem muito pouco conhecimento. Eles não sabiam quem era o Luciano Carneiro, só os fotógrafos mais... Acho que ele é mais conhecido bem nessa área da fotografia mesmo, entre fotógrafos. O que é uma pena, porque foi super importante para a fotografia, não só cearense, mas a fotografia cearense ela tem uma tradição muito forte. Né? Nós temos um fotógrafo como o Thiago Santana, que são duas pessoas no Brasil que fazem parte da coleção do Foto Post na França. E é uma representação enorme. Nós vamos ter a fotografia no Ceará 4 anos depois que é lançada mundialmente em Paris, em 1839. 4 anos depois a gente já tinha um estúdio da guerrotipia em Fortaleza, que um dos fotógrafos vai virar fotógrafo da Corte Imperial. E a maior parte dos cearenses não sabem disso. Aqui a gente tem muitos nomes importantes. Chico Albuquerque, estou falando dos que já foram, mas além dos fotógrafos conhecidos que tem em Fortaleza, são vários, você tem uma juventude, isso eu posso dizer porque eu tenho trabalhado com ela, que é muito boa e maravilhosa. Só precisa ter mais visibilidade. Está ganhando força. Está ganhando muita força. Só para a gente dar continuidade sobre o Luciano, no Instituto Moreira Salles, ele tem um acervo das imagens que ele fez, assim. Então, quem quiser acessar, é só ir lucianocarneiro.ims.com.br, que pode ter acesso a várias imagens do trabalho do Luciano Carneiro, assim como também saber um pouco mais da história dele. Isso que foi mostrado, inclusive, na exposição aqui no Dragão do Mar. Também teve uma exposição dele de retrospectiva recentemente. Exatamente. Muito interessante. É verdade. E seguindo, a gente vai com as dicas, né? A gente já está se encaminhando agora para o finalzinho do nosso programa. E uma das nossas dicas de hoje é sobre o Museu da Fotografia. A gente falando aqui com Silas de Paula, grande fotógrafo, falando de grandes nomes, a gente não pode deixar de indicar um local que é novo em Fortaleza, né? A gente está ganhando ele agora. Um ano e pouquinho, né? Isso, exatamente. O equipamento é administrado pelo Instituto Paulo e Silva Frota, detentor de uma das mais tradicionais coleções de fotografias do Brasil. Como espaço cultural, reúne e divulga obras do mundo inteiro para a apreciação plena da arte fotográfica. Como instituição educativa, realiza cursos e eventos diversos voltados para o universo da fotografia.
Possui um acervo com mais de 2.000 imagens de fotógrafos internacionais e nacionais, como Henri Cartier-Bresson e Chico Albuquerque. Chico Albuquerque, inclusive, que a gente fez um falou programa aqui especial sobre ele. sobre ele. Sim, merece. Foi bem legal. Eu trabalhei com ele. O horário de funcionamento do Museu da Fotografia de Fortaleza é de quarta a domingo, do meio-dia às 5 horas da tarde. O ingresso custa R$10 e tem gratuidade para menores de 18 anos e pessoas acima de 60 anos. Na quarta-feira, a entrada é gratuita para todas as pessoas. Continuando, o Silas fez ou faz parte do conselho? Eu sou do conselho artístico do museu, acho um dos projetos mais incríveis do Brasil, e Fortaleza ganhou um espaço que vai melhorar cada vez mais. Além desse lado social que o Silvio Frota e a mulher dele, a Paula, têm, que é atender crianças da periferia, um trabalho incrível que eles fazem com essas crianças. Todo o trabalho de exposição e o arquivo dele, de uma seleção de fotografias que é maravilhosa. Acho que o museu foi um grande presente para a cidade. Com certeza. A gente pode ter acesso a fotografias históricas. Sim. Como a menina afegã. Como a menina afegã, mas a minha preferida é a mãe imigrante da Dorothea Lange, que é logo depois da quebra da Bolsa de Nova York, quando você tem os fotógrafos que vão trabalhar no interior dos Estados Unidos, e tem a foto dessa mulher, que para mim é um clássico. Eu nunca tinha visto ao vivo, em vintage, né? Quando ele diz vintage, a gente está falando de impressão ainda no papel antigo, papel fotográfico e tal, não é essa impressão mais dessa foto que a gente imprime a partir do digital. Sim. Então, para mim, a minha preferida é a Mãe Imigrante. Tem várias lá, que é muito legal poder visitar o Museu da Fotografia. E vai ter uma exposição amanhã. Sim. É isso, mais 16 de setembro. Isso aí. O Museu de Fotografia de Fortaleza está inaugurando amanhã, né? No caso, amanhã, quinta-feira, dia 6, a sua primeira exposição internacional, chamada de Mind Games, do fotógrafo norte-americano Roger Balen. Tem curadoria da artista portuguesa Ângela Berlinde. A exposição vai mostrar figuras absurdas e um elenco de personagens sobrenaturais, recorrente na obra do artista. Cerca de 60 obras compõem esse acervo inédito no Norte e no Nordeste, construído durante as últimas 4 décadas de trabalho de Roger Balen. As imagens estarão expostas em médio e grande formato, sendo a maioria em preto e branco, com um diferencial: a exibição das imagens a cor produzidas pela primeira vez por Balen, que são criações mais recentes. Além da inauguração da exposição, acontecerão 2 momentos importantes: uma visita mediada, às 10 horas da manhã, e no horário de abertura da mostra, às 2 horas, uma palestra com um artista. A visita mediada vai contar com a presença de Roger Balen, Ângela Berlinde, integrantes do educativo da MFF. Do MFF. Do MFF, perdão. A programação é gratuita e uma oportunidade incrível para você conhecer mais a trajetória do artista, das suas motivações e também das suas inspirações. Só um parêntese. MFF é Museu da Fotografia, a abreviação Exatamente. Carinhosamente chamada. Isso. O Roger Balen é um dos mais importantes fotógrafos do século XXI e a sua carreira se estende ao longo de 50 anos. Balen é conhecido pelas suas imagens psicológicas que circulam no espaço entre a pintura, o desenho, a instalação e a fotografia. Nasceu em Nova York no ano de 1950, mas vive na África do Sul há cerca de 35 anos. A exposição, né, vai estar aí a partir de amanhã, dia 6 de setembro, quinta-feira. O horário da visita mediada é às 10 horas da manhã. Você pode se inscrever pelo site Simpla com sympla.com.br, e tem uma capacidade máxima para 40 pessoas. O horário da palestra e da abertura da mostra vai ser às 2 horas da tarde. Tem censura de 16 anos. Vai acontecer no Museu da Fotografia de Fortaleza, que fica na rua Frederico Borges, número 545, no bairro da Varjota. Para quem quiser mais informações e fazer algum tipo de inscrição também, o telefone é o 3017-3661. E é com esta notícia que a gente vai encerrando o programa de hoje. Nós tivemos Silas de Paula aqui com a gente, fotógrafo contemporâneo. Silas, muito obrigado pela sua presença. Obrigado a vocês. A Rádio Ceará News está com as portas abertas para você sempre que você quiser. A gente também está nas nossas redes sociais, né? Todos os nossos programas, eles ficam no Facebook e no canal do YouTube, Rádio Ceará News.
Você pode acessar a hora que você quiser, quando você quiser, pode compartilhar com seus amigos. A gente também tem um aplicativo, o aplicativo Rádio Ceará News com um SI também. E todas as nossas plataformas têm todo o nosso conteúdo lá para você acessar. Queria agradecer também ao Will, que divide aqui a apresentação comigo. Obrigada, Will. Obrigada, mas só mais um parêntese antes de eu me despedir. Lembrando que vai ter a conversa Arte como Gesto Político, do sim. Silas com o Rian e o Rian Fontinelli. Isso. E o Alexandre Barbalho. Dia 11, é isso, Silas? Dia 11, às 19 horas, no ateliê do Rian. Que fica na Rua Maranguape, número 65, no bairro do Centro. É no centro. Quase do lado da Secretaria da Fazenda. Quase do ladinho. Tu quer falar mais um pouquinho de como vai ser esse encontro? Na realidade, é mais uma conversa sobre o momento atual e como a gente está vendo esse momento atual, os artistas, quem trabalha com produção, todo mundo. É uma conversa, não é, na realidade, uma palestra. Nós vamos conversar. Então, é isso. Eu quero te agradecer muito por você ter vindo aqui conversar com a gente. E as portas estão sempre abertas. E é isso, gente. Muito obrigada por terem nos ouvido, nos assistido. E até amanhã estaremos aqui novamente. Boa noite. É isso aí, gente. Boa noite. Obrigada. Vocês que acompanharam a gente até agora. Vocês vão ficar com a programação da Rádio Ceará News agora. E até amanhã. Você ouviu Prosa Cultural. Na Ceará News, você pode tudo a todo momento. Acesse www.cearanews.com.br e acompanhe toda a programação no site e nas redes sociais. Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. Rádio Ceará News.